provavelmente um brinco de vidro. Olá, meus amores, o vídeo de hoje é uma contação de história, tipo a Vênus de Milo, Davi de Michelangelo, que a gente conversou. Eu vou deixar esses dois vídeos muito fofinhos aqui. E a nossa estrela de hoje é a famosa moça com brinco de pérola do Vermeer. Sabe que os retratos como um todo sempre me fazem pensar nesse lugar onde duas pessoas se fundem. Porque pensa, o artista, ele vê o mundo a partir de si e ele pinta a tela com a sua mão, os seus gestos, o seu olho. Então, em alguma medida, um retrato é também o retrato do artista. Ao mesmo tempo, o retratado se coloca ali com a constituição do próprio corpo, que é moldado pela sua história e a sua personalidade, os seus anseios, seus medos, seus amores, infinito. E tem um terceiro ainda que se enfia nessa história, que somos nós, quando contemplamos a pintura e projetamos o nosso mundo interior nela. Muito bem, vamos aos fatos dessa história. A começar pelo autor Johannes Vermeer, que foi um pintor holandês nascido em Delft em 1632. Ele produz durante a Era de Ouro dos Países Baixos, que acontece no século XVII. Rembrandt e Frans Hals são outros dois nomes importantes desse momento. E como os Países Baixos eram calvinistas e não católicos, a grande demanda não era de pinturas religiosas, mas sim de cenas de interior, paisagens, retratos que eram penduradas nas casas das pessoas. E os artistas não ganhavam muito dinheiro porque era muita demanda, mas também tinham muitos artistas para entregar, e tanto o Rembrandt quanto o Vermeer tiveram questões financeiras. Pouco se sabe sobre a vida do Vermeer. O pai dele era comerciante de seda, depois se envolveu com venda de pinturas e depois comprou uma pousada. Não se sabe com quem ele aprendeu pintura, talvez autodidata, talvez com o Karel Fabritius. Ele se casou com a Catarina em 1653, ela era católica, ele se converte e eles tiveram 11 filhos, sendo que a Catarina engravidou 15 vezes. O Vermeer teve um patrono importante que foi o Pieter van Ruijven. 20 pinturas do Vermeer estavam no testamento do Pieter para sua filha Madalena. No livro que a gente leu no Clube do Livro desse mês e no filme também, A Moça com Brinco de Pérola, o Pieter van Ruijven é retratado como um predador, ele assedia a moça com brinco de pérola, inclusive é ele que comissiona essa pintura porque ele quer ela de qualquer maneira, mas não existem evidências reais sobre essa personalidade dele. A Tracy Chevalier, que é a autora do livro, ela inventou toda essa história a partir de fatos biográficos do Vermeer. Bom, e aí eu chego na pintura efetivamente porque ninguém sabe quem é a moça do brinco de pérola. Nada, nenhuma informação. Pode ser a esposa ou alguma das filhas ou até uma pessoa imaginada. A Moça com Brinco de Pérola é uma pintura de cerca de 1665, um óleo sobre tela que mede 44,5 centímetros de altura e 39 centímetros de largura e está exposta no Museu Mauritshuis em Haia, na Holanda. Essa pintura é um trone, que é um estilo de pintura feito durante a Era de Ouro dos Países Baixos, que retrata rostos expressivos ou pessoas estereotipadas, muito provavelmente inspirada nos rostos grotescos do Leonardo da Vinci. O mais comum hoje é que o termo se refira a figuras que não representam uma pessoa identificável, é um gênero de retrato. Outras pinturas do Vermeer consideradas trone são o retrato de uma jovem, moça com chapéu vermelho e moça com flauta. A Moça com Brinco de Pérola usa um casaco amarelo da época com um detalhe branco na gola. Na cabeça ela tem uma espécie de turbante azul e amarelo que evoca o Oriente, e na orelha é um brinco bem grande que, apesar de ser apontado como uma pérola, é provavelmente um brinco de vidro, porque naquela época não existiam pérolas daquele tamanho, ou pode ser até uma fantasia do Vermeer, não tinha pérola nenhuma, ele que inventou. Afinal, o Vermeer era um observador primoroso do mundo ao seu redor e ele sabia que pintar uma pérola era pintar o reflexo da luz na pérola, e é isso que ele faz. Inclusive, o Vermeer pinta pérolas em outras modelos, como a mulher com colar de pérolas, a carta de amor, a senhora e a criada. A moça da nossa pintura não tem sobrancelhas, seu nariz é esfumado e os detalhes não fazem falta. Os olhos e os lábios brilham e têm um aspecto molhado. Os lábios são entreabertos e vermelhos. Amarelo, azul e vermelho são elementos que o Vermeer costumava trabalhar nas composições. As camadas de tinta são muito finas
linhas. A gente não consegue acompanhar a direção e a intensidade da pincelada. Por 200 anos não sabiam onde essa tela estava, até que no final do século XIX ela foi a leilão e foi arrematada por um colecionador de arte holandês por 2 florins e 30. E você sabe que a tela teve vários títulos ao longo da história até chegar na moça com brinco de pérola. Esse não é um título dado pelo Vermeer. A pintura passou por alguns restauros e em 2018 eles fizeram uma super pesquisa em raio-x aos olhos do público, inclusive, e descobriram cílios delicados na moça, linhas diagonais e mais claras do lado direito que poderiam ser uma cortina verde, assim como em outras tantas pinturas dele, e a assinatura no canto superior esquerdo. Além disso, analisando as camadas de tinta, eles descobriram a ordem que ele pintou cada coisa. Então ele começa com os contornos e sombras, ele pinta o fundo, o rosto, o casaco amarelo, a gola branca, o lenço azul na cabeça e, por último, os detalhes como a pérola, que se você olhar bem de perto é só uma marca de tinta, não tem contorno e nem o gancho prendendo a orelha da moça. A Tracy Chevalier, que escreveu a ficção sobre essa tela, ela diz que não se sabe se é uma pintura triste ou feliz e que ela parece mais acessível do que a Mona Lisa, porque poderia ser qualquer pessoa que você conhece. A outra questão é que a gente está acostumado a ver reproduções dessa pintura em tudo quanto é lugar, sejam livros, cadernos, camisetas, caneca, qualquer coisa. Mas ver essa pintura ao vivo como seria, eu nunca vi. Mas tem toda aquela história do John Berger que eu amo, de que quando você está na frente da pintura, se abre um túnel do tempo e do espaço que te colocaria ali de frente com o Vermeer pintando aquela tela em 1665. Amei muito! E eu vou deixar aqui então a Mona Lisa, que também tem várias descobertas do raio-x. Vou deixar também a Vênus de Milo, que é outra contação de história muito gostosa. Então um beijo, amores da minha vida. Até logo, tchau!